Olá, Brasil! Estamos mais uma vez aqui no Pod Gol com Léo Mineiro e hoje, especialmente recebendo aqui mais um astro, né, do futebol brasileiro. Estamos com o Rodriguinho, revelado pela Uzipa. Opa, palmas para Uzipa, né? Revelado pela Uzipa, viajou o Brasil e o mundo. Podcast no ar com Léo Mineiro. Léo Mineiro, boa noite. Boa noite, Túlio. Boa noite, Rodrigo. O Túlio já deu a entrada, né, no nosso Podgol, nosso melhor podcast do Vale do Aço. E nada mais importante para nós é uma visita, né, um convite especial, né? O nosso convidado ilustre, né, o nosso amigo Rodrigo, né, o Rodriguinho, né? Esse, Túlio, esse é cracaço de bola, tá? É fera, né? E o prazer maravilhoso, Rodrigo, tá aqui com nós aqui, entendeu? Participando desse podcast maravilhoso. E a gente vai poder bater um papo e conhecer melhor, né, da vida do Rodriguinho, tanto dentro como fora de campo. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito bacana, muito alegre, que é uma participação especial de um grande atleta, um grande homem como você. Valeu, boa noite a todos, Túlio, Léo e a todos aqueles que estiverem nos acompanhando aí. Para mim é uma satisfação enorme, né? O Léo é um grande amigo, né? Cria do Esperança, boleiro. Agora é jogador caro, né, Rodrigo? Jogador caro, o Léo é referência para nós, então... Não que o Léo seja muito mais velho que eu, né, Léo? Só um pouquinho, mas já é o suficiente para ser referência. Então o Léo é um cara, um grande amigo, um homem e um craque de bola também que jogou aí nos gramados espalhados por esse Brasil afora. Foi com muito prazer que eu recebi esse convite aí. Tamo junto. Vamos embora bater esse papo aí sobre essa Rodrigo, bola. o Léo já te conhece de muito tempo, né? Mas eu não conheço e as pessoas também que talvez vai ouvir... te conhece como jogador, mas não sabe, né? Você é de Ipatinga? Eu sou natural de Ipatinga. Nasci no Ideal, né? Cresci no Ideal. E minha mãe mora assim no mesmo endereço desde que eu nasci. Então, a minha área é a mesma. Não mudou, não. Vai lá, Não mudou nada. E hoje também você continua morando no Ideal, né, Rodrigo? Eu moro no Ideal. Eu moro a 200, 300 metros da casa da minha mãe, então continuo na mesma área. A primeira acaba, porque a segunda dele é no Catar. Depois a gente vai bater o pau. E você sabe, Rodrigo, que o que divide o Ideal, né, do Esperança, que é o meu bairro também, é somente ali a galeria. Então a gente sabe que a gente praticamente cresceu muito próximo, né? Foi. Mas é importante demais, cara, você ressaltar, principalmente o lado, né, da família, né? Que você citou a sua mãe ali e tal. De onde a gente vem, né, cara, de uma situação bem humilde, mas e depois, mais pra frente, a gente tem a oportunidade de conhecer, né, outros lugares, outras culturas, trabalho de futebol. Rodrigo, o Túlio já deu um spoilerzinho, né? Você praticamente, né, você começa na Uzipa, né, na divisão de base, né? Foi, eu desde os 6 anos, minha mãe e meu pai me colocaram na escolinha e comecei ali na Uzipa, assim como várias crianças na época. Na época, minha geração é a geração do Kerlon, Já, sim, que entre outros vários, né? Mas mencionando aqui aqueles que seguiram carreira, né, na época. Que ela é o Foquinha, né? O Foquinha, é. E a gente começou ali naquela época, né? Ainda bem despretensioso, mas correndo atrás daquilo que desde berço já é o sonho, né? De ser jogador de futebol. E ali fui escolinha da Uzipa por bastante tempo. Depois eu mexi um pouco, fui pro Ipatinga, joguei futsal na Cearia, né? Chegou um momento para também ir pro futsal e já joguei aqui em Ipatinga, vesti camisa de alguns clubes também, como Atlântico, como Jabaquara. Então, aqui em Ipatinga, então você pegou já todos joguei bastante clubes aqui. Os melhores daqui de Ipatinga, você jogou em todos? Joguei em vários aqui, em alguns, pode ser. A Cearia era muito forte, né, Léo? Antigamente, né? É muito forte, né? Na verdade, a Cearia, né? O Zipa, a Cearia, muito forte na base. Eram os dois que disputavam o campeonato mineiro na época, né? Com a situação muito tranquila. E o Ideal, né? Ideal também. Rodrigo, nessa trajetória sua de Uzipa, tem algum treinador que você lembra, que você trabalhou, que você tem contato ainda, que foi importante nessa formação inicial sua? É uma boa pergunta, porque o que eu tinha mais carinho é uma pessoa que não está mais entre nós, né? O Juvanês. Eu tinha carinho por todos, mas o Juvanês foi um cara que... Ele gostava muito de mim, eu gostava dele, eu admirava muito ele como homem, como pessoa. Então, eu lembro dele de vários ensinamentos, assim. Marcou, né? É um cara que marcou bastante essa minha fase ali na Uzipa e depois até no Ipatinga também. Tem outros também, né? O Helder e outros treinadores ali, o Cosme, da futsal, o Lomeu, o Ideu.
bastante treinadores ali que eu lembro. Tem um que eu gosto dele demais, que é o Fabrício do Iguaçu. Esse aí, ele tá no Iguaçu hoje, né? O Fabrício, quem conhece, sabe o coração e a pessoa que é. E é um cara que eu tenho um carinho enorme por ele até hoje. Especial por ele. O bom desse podcast, né, que é o melhor podcast do Vale do Aço, é que as histórias e o bate-papo nosso vai se encontrando. Toda vez que a gente vai se reunir aqui, vai ter algo em comum. Quando você citou o nome do Jovanês, né, que pra mim é Jova, né, que eu chamava de Jova, é um cara também que eu tenho um carinho muito especial por ele, né? Apesar, né, de ter nos deixado tão novo, tão jovem, mas a gente já vê o quanto, né, você já citou que ele acrescentou na sua carreira. Inclusive, se eu não me engano, não sei se você teve a oportunidade de ir lá em Cuparaque, fazer aqueles jogos lá que ele fazia, reunia lá uma galera boa, cara, um momento especial demais. E a gente sabe que se não tivesse as pessoas, né, Rodrigo, para acrescentar, você citou o nome do Fabrício também, de outras pessoas que ainda mexem com futebol e movimenta esse lar, né, do início da nossa carreira. E você sabe que nada mais é que uma gratidão que você tem com essas pessoas por ter te ajudado muito a chegar onde você chegou, né? Essa gratidão é realmente, eu acho que o grande diferencial de algumas pessoas é olhar para trás e poder ver as pessoas que contribuíram, foram importantes. Eu citei algumas aqui e eu posso estar cometendo certamente injustiça porque eu não consigo citar todas, mas outras tantas pessoas foram importantes para eu chegar e conseguir viver do meu sonho, né, que era me tornar um jogador profissional. E o Juvanês, mencionei ele porque realmente se conviveu com ele, era um cara diferente, era um cara... Mas você falou uma coisa legal aí, porque no início tem uma pessoa que acredita em você, né, Léo? É muito difícil, né? Então, quer dizer, é uma pessoa que marcou, né? Eu penso no Mbappé, lembrando do Léo Jardim, que ele que revelou ele, né? Buscou ele na base. Sim, nós vamos ver muitas histórias, né, Túlio? E você não é o Túlio Maravilha, né? Com que eu tive a oportunidade de jogar 3 vezes, mas você é mais do que a Maravilha, eu já te falei. Mas você vai ver tanto a minha história como a do Rodrigo, que a gente vai estar vendo hoje. Tem muitas pessoas que apostaram no futebol do Rodrigo, né? Tem muitas pessoas que acreditaram no potencial dele. A gente sabe que na correria, né, e o Rodrigo sabe que isso é verdade, muitas pessoas vão falar mal, vão colocar a gente para baixo, mas ainda assim tem pessoas que motivam, né, que ajudam, e isso é importante. Então a gente sempre tem que ressaltar. Eu tive as pessoas importantes na minha vida e o Rodrigo também teve, por isso que ele chegou onde chegou. É claro que o potencial dele é indiscutível, a gente vai ver aqui a carreira dele, mas a gente sabe que essas pessoas, né, é como se fosse um tijolinho na construção, né? Vai só acrescentando, né, Rodrigo? Exatamente. E já evoluindo, Rodrigo, logo em seguida você vai para Tombense, não é isso? Aí aqui em Ipatinga teve uma fase que, para quem jogava futebol de base, ficou um espaço de tempo bem difícil. E foi justamente essa minha ida para Tombense. Eu vou para lá em 2002. O Ipatinga, até então, jogava pelo Ipatinga. E o Ipatinga iria disputar o Campeonato Mineiro infantil e juvenil. Eu era infantil na época, sub-15, né? Hoje chama-se por sub, então era sub-15. E aí, há pouco tempo de começar, não conseguiu verba, era uma dificuldade na época, e disseram que não iam disputar. E aquilo para mim foi um choque, foi a primeira vez que eu falei, nunca mais jogo futebol. Primeira vez que essa frase saiu da minha boca foi nessa, porque eu falei, foi um desapontamento muito grande. Foi uma decepção, né? Aí alguns dias depois surgiu a oportunidade para Tombense. E aí, o outro que também eu tenho uma gratidão enorme é o Valtim, que é o pai do Murilo, né? O Murilo Balbino, a gente jogava junto. E aí ele falou, olha, o Tombense quer você e o Murilo. Aí, com 15 anos você tinha? Com 15 anos. Você quer ir e tal, falaram que é vocês lá. E eu falei, tá, eu vou. Aí ele colocou e o filho foi eu e o filho dele no carro e fomos pra Tombos. Chegou lá, a gente... Cidade pequena também, né? Deu sequência, cidade pequena, não sabia nem pra que lado ficava Tombos. Aí chegamos, jogamos, gostamos e ficamos por lá 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos, no Tombense. Tombense tá na Série B hoje? Série C? Tá na C. Tá na C, mas ele teve na B o ano passado. Isso, teve na B e caiu. A Tombense hoje é uma estrutura muito boa, né, Rodrigo? Muito hoje melhorou ainda muito. Tá
Taulani, Gavioli, o Uran por trás. O Uran também sempre, né? E teve grandes jogadores também lá, né? Tem muitos jogadores. Passaram muito. O Léo Moura, Bruno Goleiro, muitos jogadores passaram por ali. Léo Moura passou no Tombense? Passou. O Léo Moura foi um dos primeiros, eu acho, que sai da Tombense. Que isso, rapaz? Trilhar, É porque que acontece? Como o Uran era empresário desses grandes jogadores, então automaticamente ele registrava esses atletas lá para não ficar sem o atleta. Sim. E depois ele colocava os atletas nos grandes clubes. O Tombense é uma estrutura muito boa, eu tive a oportunidade de jogar lá também. Assim, fantástico. Cidadezinha pequena. Mas desde aquela época já era uma estrutura boa ou não? Eu já era. Já era? Já peguei uma estrutura boa. Não sei o Rodrigo, né? Mas quando eu estive lá em 2002. 2002, então. Quando eu estive lá, eu já estive no profissional, né? Talvez o Rodrigo esteve na base. Mas já era uma estrutura legal já. O pessoal era bem organizado, né? A nível de interior? A nível de interior, sim. E pra base era boa a estrutura. Sim, Porque a questão era que na época não tinha o CT, só tinha um campo. Então a gente treinava no campo. No mesmo campo que jogava, todos os dias utilizava, mas era muito bem cuidado e sempre foi uma estrutura para nós. E como o Léo mencionou, de interior, pra época era muito bom. Debaixo daqui bancada também? Dormia? Não, tinha uma casa, o pessoal tinha uma casa lá que era o alojamento, uma casa boa também, acomodava bem. O Ipatinga, ele deu uma subida forte, foi em 2000 e... Foi em 2005 que foi campeão ali, em 2006. Então foi depois desse período que você teve lá no Tombense. Foi depois. No Ipatinga já era Série A. Depois que o Ipatinga sobe pra Série A do Mineiro, ele fica longo tempo lá, até ser campeão mineiro e tudo. Ele consegue se estruturar, assim. Ipatinga é até um clube até, assim, com ascensão muito rápida, né? Muito rápida. Gigantesca, né? Mas então, Rodrigo, você não pegou umas arquibancadazinhas, não? Uma salsicha, não? Um container. Um container. O container já é um nível mais na frente, né? Eu peguei. Aí, o Tombense, aquela época, eu acho que passou-se um período difícil para os clubes que queriam fazer futebol. Porque aí o Ipatinga teve essa situação financeira e um ano e pouco depois o Tombense passou pela mesma situação, porque o Tombense tinha ali as categorias infantis, sub-15 e sub-17 e teve que abrir mão, porque aí no ano seguinte a gente volta, todo mundo se reapresenta normalmente no Tombense e eles falam a mesma coisa. Eu vivi o mesmo filme um ano depois praticamente, que eles chamaram e falaram, não temos recursos para esse ano, vamos fechar a porta. Túlio, só pra gente mencionar aqui, as categorias de base não é fácil, cara. O recurso são muito escassos e às vezes não tem planejamento. A gente tá sorrindo aqui porque a gente venceu muita dificuldade. Mas assim, debaixo da arquibancada, alimentação ruim, entendeu? Não é nenhuma crítica, é só uma observação que a gente sabe que não é fácil chegar, entendeu, no profissional. Então, até o atleta da base para chegar no profissional, ele sofre um pouquinho. A gente não gostaria que fosse dessa forma, né, Rodrigo? Mas, infelizmente, né, questão da estrutura mesmo de alguns clubes, né, o atleta passa por isso. Mas, ainda assim é possível, né, Rodrigo? Com certeza. Né? Esses tipos de situações nos dão experiência, né, nos dão casca para chegar. Porém, se precisasse ser diferente, que fosse, né? Que não precisasse passar. Mas futebol, ele é uma faculdade da vida. Passado isso aí, voltei para Ipatinga. Na verdade, fiquei um mês de experiência no Cruzeiro e ao fim desse mês eu não fui aprovado. Depois eu volto para Ipatinga e vou para João Molevade, porque a equipe lá iria disputar o Campeonato Mineiro. Aí sim foi dificuldade. Aí ali o recurso era bem mais modesto e morava numa casa, muitos atletas, alimentação. Passei por tudo isso, a alimentação não era boa. Na verdade, gente, igual ele falou, né? O futebol é uma faculdade da vida, né? Tudo que é bom, né, não é ganhado, é conquistado e com muita luta. Né, Léo? A história se repete. As histórias parecem que são as mesmas, né? Um cenário diferente. Aí depois, Rodrigo, do João Molevade, você retorna aqui para o Zipa, aí você disputa o campeonato por aqui, aí sim você destaca, né? Aí sim. Aí volto para o Zipa, jogo Quando você foi para o Molevade, foi qual ano? João Molevade foi em 2004. Aí você volta... 2003. Em 2004 você volta pra cá. 2003 João Molevade e aí 2003 mesmo eu volto pra Ipatinga. Túlio, eu tava velho mesmo, que em 2013 eu tava jogando o Campeonato Brasileiro, né? Pelo Criciúma. Eu tava velho mesmo e o menino começando. Tá doido, eu tô velhinho mesmo. Já ligava pra você já, né, Léo? Na verdade, eu era jovem ainda, né? Em 2003 eu tinha 22 anos, então, tipo assim, eu era jovem, mas assim, eu já tava jogando o Campeonato Brasileiro de Série A. Né, jogando com os grandes clubes.
E o Rodrigo começando, cara. Então eu tô bem velho mesmo, tô acabadinho mesmo, né? Tava engatinhando ainda. Mas você tava falando da tentando. sua vinda pra Uzipa, pro retorno pra Uzipa. Continua lá pra nós. O retorno da Uzipa também se deu por causa de um amigo que falou, o pessoal pediu pra você voltar e tal, fui lá. E aí fomos disputar um torneio em São Paulo, comum no interior de São Paulo, né? O Uzipa ia sempre, eu não sei se continua ainda. Aí naquele torneio eu me destaquei. Foi São João da Boa Vista, uma cidade do interior de São Paulo. E ali tinha observadores de várias equipes, né? E ali eu fui selecionado por alguns. São Paulo, Portuguesa, na época Portuguesa Forte. ainda estava com uma equipe forte. E dentre esses o Atlético Mineiro. E aí eu optei para ir pro Atlético, né? Até pela distância e Logística, né? Logística. Então eu fui e cheguei no Atlético, já foi muito rápido as coisas aconteceram lá. Aí eu fui para lá no mês de fevereiro. E aí era um período também assim, não, eles já te observaram, você já vai para ficar, mas nunca é para ficar. Você sempre vai para fazer uma avaliação. Aquele ano, você vai para ficar assim, você já tá recomendado, eles já te viram, mas chegou lá e eu com aquela coisa na cabeça, né, aquela insegurança, será que vai dar certo, será que não vai? E aí, no terceiro dia, já fui aprovado. Aí, no fim de semana seguinte, que eu já podia jogar, já me estreia no Atlético, já foi titular já na equipe, já durante a semana ali ele já me experimentou no time titular. Então, foi muito rápido. Então, as coisas aconteceram. No mesmo ano, eu já subi para a equipe júnior. Então, assim, em maio, isso aí foi... em fevereiro, eu cheguei no Sub-17. E em maio, eu já estava no Sub-20. Você morava onde lá em BH? Eu morava na Portugal, ali no Planalto, Itapuã. Mas com a concentração era ali? Foi na... Você não pegou a Vila Olímpica, não, né? A gente ia pra Vila Olímpica, era bem pertinho. Eu morava a uns 5 minutos da Vila Olímpica. Era uma casa também, que acomodava os atletas, né, o alojamento. E aí eu peguei a transição pro CT. Eu peguei aquela inauguração do CT. Quando foi pro CT, aí eu estava lá na época no Atlético e abrimos as portas lá do CT na época. Top demais. Você tá falando isso aí, eu tô viajando aqui nos pensamentos aqui. Essa história toda, né? Você foi pro Tombense, foi pra João Molevade, voltou para aqui pra Uzipa e aí nessa ida nesse campeonato, nesse torneio em São Paulo, aí aparece a grande oportunidade. Mas durante esse tempo todo, tinha alguém te agenciando ou era você e Deus? Não, ninguém agenciando, era eu e Deus. Então o passe era seu. Era totalmente. Era jogar o que te emprega até hoje é você jogar bem. O agente, o empresário, ele consegue auxiliar, consegue ajudar, mas se o cara não tiver uma condição, não vai, cara. O agente, ele faz o papel dele, que é muito importante. Mas ninguém consegue fazer de um jogador que não... Se não joga, não tem jeito. Condição de jogar, tem que ter uma qualidade, né? Tem que ter, então... Não, cara, então nesse momento aí, você tava sozinho. Tava sem ninguém. Sozinho assim, você era o seu empresário. Eu tinha 16 anos e tava jogando, correndo atrás de um sonho de menina ainda. Sim. Acreditando que ia dar certo. Hoje é assim ainda, Léo? Mesma coisa, não muda nada. Apesar que hoje a gente consegue ver alguns empresários na beirada do campo, né, Rodrigo? Já vendo algum atleta destacando mais e ver também muito o apoio dos pais, né? A mãe, pai acompanhando e às vezes de uma forma até errada, né? Às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha muito. Na nossa época, não. Na nossa época, nós tínhamos que sair sozinho, né, Rodrigo? Não tinha esse negócio de pai, mãe, empresário, não. Era do jeito que você falou mesmo, Túlio. Era nós e Deus. Não tem mais ninguém. Só na coragem. Só na coragem mesmo. Não é fácil, não. E as mesmas dificuldades, né? Que não era fácil, não. Mas, enfim, mas é possível. Quem sonha tem que correr atrás do seu sonho mesmo, né, Rodrigo? Porque senão, se você não correr atrás, quem vai correr pra você? Não tem jeito. Mas é isso aí. Mas aí depois no Galo você profissionaliza? Eu cheguei em 2004, quando foi 2005, eu subi para a categoria sub-20 definitivo, porque a idade do 17, porque naquele primeiro ano eu subo, depois no final do ano eu desço, na época da Taça São Paulo, eu não fui para a Taça, eu fui para um outro torneio de sub-17. No ano seguinte, eu inicio o ano de 2005 na reserva do sub-20. Praticamente os 6 primeiros meses eu fui para pouquíssimos jogos. Não pegava nem lista. É primeiro ano, né? Primeiro ano. Então era assim. Naquela época o pessoal ainda era priorizava. 17. Eu sou de fim de novembro. Então,
Já era fora de faixa. Tem gente que nasce ali em janeiro, o cara já é aquele ano todo mais velho que eu. Lógico. Eu sou de novembro, eu pegava, então tinha jogador que era nascido naquela altura, eu sou 87, né? Era 87, 87, 86 e 85. Então eu jogava naquela altura com jogadores que eram quase 4 anos até mais velho do que eu. Só para explicar, Túlio, o pessoal que vai estar nos vendo, né, nos acompanhando, e para você também, talvez vocês até sabem, no futebol, né, de alta competição, a gente fala o ano de nascimento, tá? Quando você vai ver o Rodrigo falando 87, eu sou 2000, eu sou 05, é um ano de nascimento. Então, se você nasce em janeiro e nasce em dezembro, é o mesmo pacote. Não muda nada. A competição, você é registrado ali com o seu ano de nascimento. Não é se você vai fazer ano. Então, tipo assim, o atleta que faz 10 anos em janeiro e o outro que faz 10 anos só em dezembro, ele tá na mesma categoria. É aquilo que o Rodrigo tá dizendo. Mas fisicamente isso altera muito, né? Lógico, Sim, muito. E psicologicamente até uma certa idade faz muita diferença isso aí. Porque você pensa um menino, por exemplo, o menino fez 15 anos em janeiro, o outro fez em dezembro. E aí quando chega na categoria sub-20, junta 3 categorias, 3 anos. Entendeu? Então 15, 16, 17. Isso. É 17, 18 e eu tinha 17 ainda, tinha gente com 20. Então é 18, 19 e 20 teoricamente, mas eu só fazia 18 em novembro. Então eu ainda tinha 17. Esse ano eu não joguei até o meio do ano. E aí se deu num treino, eu me lembro, né, dessa situação num treino, era o Marcelo Oliveira o treinador. Marcelo Oliveira. Aí, num treino, já indo pra parte final do treino, e aí, vamos dizer que faltavam uns 15 minutos pra acabar, ele falou, entra no meio campo ali. Eu jogava de meio campo e de lateral. Só que eu vinha mais de lateral até então. Aí ele entra no meio campo ali, você joga no meio campo também, ele entra no meio campo ali, conserta o meio campo ali pra mim. Eu entrei no treino e treinei muito bem. Eu treinei tão bem que ele gostou que no dia seguinte tinha novamente um treino coletivo. E aí ele pegou e já começou comigo. Sim. Já na equipe reserva, né? Sim. Já começou comigo no meio. Falou, eu gostei do que você fez, vai ali. Aí eu treinei muito bem. Já fui pro jogo convocado, então eu não tava pegando muita lista, já mudou de posição, já peguei lista, já entrei no jogo, entrei bem. E aí começou as coisas a melhorar, mas foi praticamente 5, 6 meses ali foi duro ali. Eu começando já a pensar como é que vai ser, eu não tenho ido pro jogo. E é isso aí foi mais ou menos em junho de 2005. E eu estreiei no profissional já assim em novembro de 2005. Então eu fui de não aproveitado no júnior para profissional em pouquíssimo tempo. As coisas também aconteceram muito rápido. E também já estreiei no profissional como titular. Deus fez coisas na minha vida que é só Deus mesmo. Não tem como eu olhar e não pensar que foi Deus. Foi realmente a mão de Deus sobre mim, sobre a minha carreira. Algumas coisas só Deus explica. Rodrigo, e assim, é só uma pergunta também, uma curiosidade. Nascido no Ideal, né, na cidade de Patinga. Aí você estreia no profissional do Atlético Mineiro, um time grande, né, com estrutura fantástica. Como que era pra você? Como é que era na sua cabeça? Como é que você viveu esse sonho nesse momento? Porque é um impacto muito grande, né? Muda muita coisa. No Galo a coisa muda. Mas antes de você responder, o Galo é do coração? É o time do coração? Eu de infância eu era palmeirense. Mas, Galo não era o meu time do coração. Mas e aí virou? Aí eu virei atleticano quando eu fui Conseguiram pra lá. fazer sua cabeça? É porque 6 anos e meio, dependendo da camisa, verdade. você não consegue... Faz muita história, né? Vínculo, você não né? consegue, você cria um vínculo. Mas não de mim também, que é difícil de não torcer, não. Um time bom, né? potencial, Não, um time grande. verdade. Mas eu gosto mesmo do Remo, pra te falar, por causa da minha identificação com o clube. Sério? A minha identificação com o clube foi muito boa. Túlio, você não sabe o que é os times do Nordeste e do Norte. Sério? Você não sabe que paixão. É muita paixão, né? Aí eu tive a oportunidade de jogar lá também, todos eu apaixonei. Todos. A torcida é um maravilhosa. negócio maluco. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta pro Rodrigo. Rodrigo, não tem como não perguntar, né? Essa pergunta ela é interessante. Fala pra nós, né? E pra quem vai assistir o nosso PodGol, o melhor podcast esportivo do Vale do Aço. Vai ser, tá? Um momento que fez assim, que te marcou positivamente e um momento que te marcou negativamente em toda a sua carreira. O momento negativo foi, acho que, pouco tempo depois da minha estreia, que foi o rebaixamento do Atlético. Você passou por isso lá? Eu passei.
O Atlético 2005? naquele ano, foi 2005, o Atlético naquele ano inicia a temporada, a placar que todo ano tinha, né? Sim. Destacava cada clube e o Atlético era os galóticos. Favorito? Era, porque o Atlético naquele ano tinha Rodrigo Fabre, Fábio Baiano, Luiz Mário, Danley, Nó. Marques, Rubens Cardoso. Timaço. Era um time Time muito forte, competitivo, assim, muito forte, né, no papel. Então, aquele ano era essa expectativa de brigar na parte de cima. Só que começou a temporada, o treinador era o Tite durante boa parte daquele ano. Começou e as coisas não deram certo, né? E Talvez seja o fone embaixo. o time Aí. o time não respondeu e aí já patinou muito no Campeonato Brasileiro daquele ano. No final, colocou bastante jogador da base. E aí, na hora da crise, é que vem as oportunidades, muitas Sim, vezes, né? é. E aí foi assim que eu fui oportunizado também de estrear no profissional. Aí começou alguns jogadores a saírem durante o campeonato, já na fase final. Sim. O time era vice-lanterna quando eu subi. E precisava ganhar os 5 últimos jogos e torcer ainda. Pra alguém Tinha perder. que fazer 15 pontos de 15 possíveis e torcer contra 3 ou 4 ainda. Nossa. 3 ou 4, tinha que ter 2 ou 3 porque é os que estavam acima da gente. E aí a gente vai e de uma forma também incrível consegue ganhar 2 jogos fora, que se eu não me engano era Paysandu e Fluminense, Sim. que era muito difícil. Paysandu fora é muito Sim. difícil. E o Fluminense vinha também bem na tabela, conseguiu 2 vitórias. Já com a rapaziada da base já incrementada ali. E Com deu só- aquela acendida. A torcida, se vocês puxarem na memória, vocês vão lembrar que a torcida do Galo não quebrou cadeira, não houve pancadaria. A torcida no dia do rebaixamento cantou o hino. Aham. Cantou o hino Percebeu a luta, né? com muita emoção naquele dia. Por causa da forma como foi. Caímos, mas caímos Com raça. e quase livrando o time. Porque ganhamos 2, fizemos 6 pontos. Volta pra BH, eram 2 jogos fora e depois 2 em BH. Ganhamos do Coritiba em casa, 9 pontos. 9. Aí era o Vasco. O Romário até jogava no Vasco na época, buscando o 10º gol dele ali, tava próximo. Aí empatamos o jogo de 0-0 com o Vasco. O Romário perde um pênalti nesse dia, inclusive o Bruno era um goleiro, pegou. Aí empatamos o jogo, naquele jogo já rebaixou. No último jogo nós ainda jogávamos contra o Juventude, ganhamos o jogo. Então fizemos 13 pontos. Nó. Não foi o suficiente, porque os resultados que a gente precisava não aconteceram. Então, nem se fizesse os 15. Mas jogou muito. Mas nós conseguimos. Então, aquilo ali foi o momento Vocês fizeram mais 13 pontos. marcante. Negativamente, fizemos 13. 13. Porque a torcida toda, assim, emocionada, cantando e chorando ao mesmo tempo. Sim. Então, foi uma emoção. Muita gente que tava jogando ali era torcedor mesmo, sabe? Do Atlético. Eu já falei aqui que eu não era torcedor do Atlético de infância. Mas eu virei o torcedor durante meu tempo lá. Agora, tinha outros ali jogando que vinham da base, que tinham 10 anos de clube já, 15 anos de clube. Tava E essa torcida do Galo é isso mesmo que o pessoal fala? É né? muito louco. É diferente mesmo? Muito diferente. A torcida do É Galo a maior de paixão, Minas? né? Não, né? Você acha Olha, que é a maior de Minas? eu acho que... Eu acho que não é, não. Eu acho que Brincadeira. em BH a Não, tem torcida que fazer do Galo a é maior. pergunta pra ele que jogou no Galo, né? Lógico, não pode deixar de No interior, eu acho que a do Cruzeiro é maior, mas em BH a do Galo era maior. Essa é a minha visão. Isso aí é um dilema, né? É uma disputa que a gente não vai saber nunca, né? E o momento mais marcante, eu acho, de alegria, teve vários, né? Sim. Mas com mais emoção foi Que fazer um gol na final do Campeonato Paraense pelo Remo, porque era um clássico, né? Contra o Paysandu, o Repá. E ali eu tive uma alegria de fazer um golaço, né? No jogo, que deu a vitória no clássico, na final. Então, pra mim, aquele momento foi um dos momentos mais felizes, mais marcantes, assim, da minha carreira, sem dúvida. Show de bola. E depois, Rodrigo, aí você começa na sua trajetória no futebol profissional. Não, acho que ele joga ainda no time do Brasil ainda. Rodrigo passa depois, né, Rodrigo? Nós vamos ter que fazer um programa com ele do exterior. Se eu não tiver enganado, você vai pro Democrata, você faz Democrata, né? Faço empréstimo pro Democrata, depois o Atlético, 2007. Você faz Tupi também, né? Faço também. Tupi, CRB, time de Alagoas, que eu também tive oportunidade de jogar. Depois você faz a América do Rio, né? Gama, né? De Distrito Federal. Distrito Federal. Santa Helena de Goiás, né? Foi. Santa Helena de Goiás.
Aí depois começa, né? Aí começou. Aí você pode falar pra nós a sequência, porque quando a gente consultou, né, Túlio? O homem, eu de vez em quando A ficha brinco, técnica eu do homem é brinco extensa ele, demais. É Rodriguinho, mas eu chamo de Shake. Mas Shake. podemos chamar você também de Shake, né? Porque a sua trajetória lá fora também foi fantástica. Foi. Aí eu comecei a ser emprestado, né? Os clubes que você citou. E com pouca perspectiva, eu fui vendo que os empréstimos não estavam me projetando para voltar para o Atlético e eu desejava já a saída para fora do país. E quando eu falei que foi a primeira vez que eu falei, que saiu da minha boca que eu não queria mais jogar futebol aqui em Patinga, né, com 15 anos, essa época do Santa Helena foi aqui também. Eu falei, se não der certo para ir para fora, eu não sei se eu continuo jogando não. Isso eu já era jogador profissional. Sim. Então eu tenho vários amigos que começaram profissional, porque tem gente que pensa que jogou profissional, é fácil agora, mas não tem hora fácil na vida do jogador de futebol. Tem que jogar bola. Não tem. Essa época já profissional, eu pensei, se for para ficar pingando de clube para clube, eu não sei se eu quero seguir. Sim. Ou aparece algo pra mim pra fora, ou Deus abre a porta, ou talvez eu não siga. Aí apareceu uma situação pra eu ir pro Kuwait. Foi o primeiro país que eu fui para o Al Nassr do Kuwait. Depois Kuwait. Não é Kuwait que você fala, não. Kuwait não, é Kuwait. É a pronúncia, só que você acostuma pra pronúncia certa. Do inglês. Não, Kuwait, pra nós em português é Kuwait mesmo. É que eu acabo... Tá certo. Fica o costume de ouvir o nome do país várias vezes. Então o primeiro lugar que você foi no exterior foi lá. Foi lá. Mas lá já é mundo árabe, né? Sim. Só que é um país de menos expressão. Sim. E aí também fala árabe, fala inglês. Então você já dominava o inglês aí, né? Aí? Meu amigo, o inglês foi... Quebrava muito, Rodrigo? Eu quebrava menos, eu vou te falar por quê. Porque quebrar que nós fala, Túlio, nossa linguagem é errar muito. Errava muito. Porque eu sou mineiro, né, Léo? Então o mineiro, ele é desconfiado, ele fala menos do que os outros. Deixa eu ouvir mais. E eu tem até uma história, porque foi junto nesse ano, todos pela primeira vez. Um paulista, meu amigão, meu parceiro Patrick, foi o Jones, que é um carioca, e eu, o mineiro. Uhum. Então parecia piada, né? Parece o americano, o argentino, o brasileiro, parece um início de piada. E aí foi, o carioca, ele brincava que disse, não, eu não vou aprender inglês, não. Eles é que tem. Eles é que tem que aprender a minha língua. Ele brincava assim. Mas o jogador carioca é bem assim mesmo, do jeito que o Rodrigo tá descrevendo aí, viu? Todos. Eles que se viram pra me entender, né? Eles é diferenciado. O paulista era descoladaço, o paulista. Ele falava muita gíria na época. E ele fala, mano, nós vai e tal, e vamos resolver. Ele era um cara de atitude, ele é até hoje, né? Então, no inglês, Léo, ele tem as histórias das quebradas, e essa história era mais contada no Emirados durante a minha vida lá, porque todo mundo chegava pra mim e falava, conta aquela história do que aconteceu, porque a gente foi no KFC, e o KFC faz lanches e com pimenta, mas a gente não falava inglês, a gente não entendia direito. Então, a moça lá, né, que nos atendeu, nós combinávamos, né? Vamos nós três pedir igual pra não ter erro. Então, Patrick, você que é o... Você que é o fera? Você que é o fera, vai lá e pede igual. Aí o Patrick foi pedir, aí a moça vai e fala uma palavrinha que pra nós a gente não era conhecia. Ela vai e fala assim, spicy. Aí o Patrick pega, olha pra nós assim na frente, que parece... Aí olha pra nós na fila e fala assim, aí, mano, a menina tá perguntando aqui se nós vai querer... Não, é porque são duas... Qual que ele fala primeiro? Não, desculpa, eu passei pra segunda parte. Na verdade, a primeira, ela pergunta assim, hot é quente. Isso. Sabe? De quente, mas também é usado pra apimentado. Uhum. Só que ele lembrou do hot, sabia que era quente. Não sabia que também usava pra apimentado. E aí ele olha pra nós e fala, aí, mano, a mina tá perguntando aqui se nós vamos querer o frango quente, mano. Ele falou, por um acaso alguém come frango frio nesses lugares? É claro que é hot. Aí ele foi falar hot, né? Aí a gente só balançava, né? Hot. Aí ele, hot. Aí veio o lanche, na hora que a gente foi comer o lanche. Na pimenta. Nossa, muito apimentado. Nossa. Aí a gente comeu aquilo ali, já ficou, falou, pô, Patrick, você quebra demais, o que você fez errado, Patrick? O que você fez errado? Fomos falar com os brasileiros do nosso time, né? Que já o preparador físico e o treinador já falavam já um pouco, né? Aí riram da gente, falaram, não, cara, se falar hot, no hot. Uhum. Aí a gente já, não, então beleza, né? Nós já aprendemos. É tipo a acarajé lá na Bahia, né? Exatamente. É quente ou frio? Por aí. Aí nós
Rapaz, aí ficamos com aquele negócio, não, já entendemos, se falar hot é no hot. Aí fomos pro mesmo, depois de uma situação, precisamos lá fazer uma viagem pra fora do país, só os 3, pra resolver um negócio de visto. E não tinha nada conhecido, só o KFC. Nós olhamos em volta, nenhuma bandeirinha que a gente conhecia de restaurante. Vamos nesse, mas não vai quebrar de novo, né, Patrick? Não, tô tranquilo. Agora vai dar certo. A mesma história. Ele vai, combina os 3 de pedir igual e ele espera, a gente espera. Aí chega lá e dessa vez a menina foi, em vez de falar hot, a menina foi e falou Spice com ele. Falei, Spice? Poxa vida. Aí ele olhou de novo pra gente assim. Falei assim, mano, eu acho que a menina tá perguntando se nós vamos querer comer aqui ou levar pra casa. Aí, nós vamos comer aqui mesmo. Não? Olha a explicação dele. Aí ele foi e falou com ela, não, Spice. Ele falou com ela assim, nessa mesa aqui em inglês. Ele falou, this table. Falou com ela, pode ser nessa mesa aqui. Uhum. Aí ele aí, mano, a menina tá, porque ele falou assim, ela falou Spice é pimenta, Space é espaço. Uhum. Ele entendeu que ela tava perguntando se a gente ia comer no espaço e falou com ela, Spice no espaço. É. Cara, aquilo ali foi a história mais contada do Emirados durante os meus 12 anos lá, porque todo mundo que chegava, conta a história do Hot e do Spice, conta a história. Nossa. E eu contava, o Patrick, não, calma aí, não foi bem assim, não foi? Tentava... Não, mas quem é que fala mais inglês? Nós não, você fala mais inglês que todo mundo. Você aprendeu primeiro, você é o cara. Mas realmente. Mas e aí, depois deu pra pegar direitinho? Deu, no começo você pensa que não. Depois, quando você vai observando, vai ouvindo, vai falando, vai perdendo a timidez, o inglês realmente é a língua mais fácil. Tem uns truques, assim, né? Dicas, né? Que você assistir filme. Fazer aulas online. Depois eu entrei no curso, depois que eu já falava algumas palavras, tinha um vocabulário, eu entrei no curso para aprender a falar um pouco melhor, né? Porque é igual índio, né? O brasileiro, o estrangeiro falando português, mim vai, eu vou. Você não consegue conjugar. E aí vai formando as palavras, né? Depois que eu fiz o curso, aí eu consegui melhorar, falar no passado, né? Eu fui, exatamente. Então a gente melhora depois que faz um cursinho, faz bem. Mas foi uns 3 meses de cursinho já. Muita história, já né? Melhorou bastante. Um livro. E depois do Kuwait, você vai pro Emirados? Não, Emirados? Sim, aí foi no ano seguinte. O Patrick que praticamente me levou, né? A gente fez uma parceria dentro de campo boa. Ele era atacante, eu meia, e ali ele foi artilheiro. Só servindo pra ele, Só né? servindo. Garçom, né, Túlio? Aí fica fazendo o que eu mais gosto, que é assistência. Eu gosto e mais lá ganha também pelo gol e pela assistência, né, Rodrigo? Não, isso aí é história. Contavam isso na época lá pra história? mim. Assistência história. não. Assim, ó, na Coreia foi uma experiência que sim, tinha até no contrato isso aí. No Emirados eles não tinham o hábito de colocar assistência, gol. O artilheiro, sim, o artilheiro da competição tinha um bônus. Mas na época que eu jogava, não tinha, né, que eu jogava, não faz muito tempo, mas nessa época não tinha um destaque tão grande para números de assistência. Isso aí foi depois, de um tempo pra cá, que eles vêm contabilizando isso, né? Bastante assistência e que contabilizando. É tão importante quanto o gol, né? Contabilizando agora que passes, né? Passes chaves, assim. Você às vezes não dá assistência, mas você dá um passe que clareia a jogada, que sim. Até isso eles têm contabilizado bastante também, que criam chances claras. E ali o Patrick me leva praticamente, né? Ele foi artilheiro, acertou com o clube do Emirados. E chegou lá falando, vocês têm que trazer o Rodrigo, tem que trazer o Rodrigo. Senão eu não faço gol. Senão vai ficar ruim pra mim. Aí, senão o Rodrigo não faz gol. Senão o atacante não faz gol, tem que trazer ele. E aí foi assim, eu cheguei no Emirados, né, nesse ano de 2010 já. Aí dali começou a minha trajetória no Emirados. Foram 7 anos, até eu me confundo com os clubes. Porque se eu não me engano foram 9 clubes. 9 clubes no Emirados. Eu cheguei no Emirados no Corfacan. Depois eu fui pro Shaab, Emirates, não, Dafra, depois Emirates, depois eu voltei pro Corfacan para minha segunda passagem, Rata, Ajman, aí eu fui pra Coreia, foram 7 anos de Emirados para depois eu ir pra Coreia, fiquei lá na Coreia também uma temporada, volto pro Brasil, jogo no Remo, foi aí que eu me encontrei com o Remo em 2018, e em 2018 mesmo eu volto pro Emirados, foi a minha terceira passagem no Corfacan. Foi o primeiro clube que eu fui, abriu a porta pra mim por mais 3 vezes. Aí volto Corfacan, depois o Corfacan de Barraça Uruba, Batalha. Essa foi a minha trajetória. E agora na ordem certinha. Até eu tava me esquecendo. Aí foi bom shake, né, Túlio?
Só petróleo? Mas é isso que você falou aí agora, é interessante que eu tô querendo perguntar aqui há muito tempo. Nessa época, a questão de ganhos era tão atraente quanto hoje, porque hoje você vê Messi, Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo tá jogando até hoje lá. Ele tá porque essa parte é uma parte que muita gente se perde, se confunde, né? Emirados Árabes é um país, Arábia Saudita é outro país, Catar é outro país. Então, por exemplo, o Roger Guedes hoje tá no Catar, o Cristiano tá na Arábia Saudita. E o Emirados ainda é outro país. Hoje, quem tá lá no Emirados... O Grafite jogou, o Everton Ribeiro jogou lá no Emirados, bastante, o Ricardo Oliveira. Todos esses passaram pelo Emirados Árabes. O Thiago Neves esteve tanto na Arábia quanto no Emirados. Então, assim... Tem duas realidades para responder sua pergunta. Sim. Tem a realidade dos caras lá em cima, né? Do Cristiano. Sim. E das demais ali, do Neymar, que tava lá... É uma realidade que não era assim. A Arábia Saudita tem feito isso de algum tempo pra cá. É esse boom que nós estamos acompanhando aí. Porque os árabes comprou, inclusive, o PSG. Certo? Sim. Hoje. Sim. Né? Tá jogando hoje, então o quer City dizer... pertence ao grupo de fundo árabe, o PSG e outros tantos. Alguns clubes da Inglaterra. Da Premier League, Sim. Eles são investidores, na verdade, né? Os sheiks. Sim. Eles têm que colocar o dinheiro em algum lugar, né? Podia colocar aqui no podcast. No Patinga, né? Não, no podcast pra gente... Não, aí foi a melhor pedida, né, Léo? Muito bom, né? E aí tem a realidade dos que ganham bem menos que isso, né? Então, a realidade de outros clubes e da segunda divisão também desses países. Eu joguei bastante tempo também na segunda divisão. Então, eu joguei na primeira do Emirados já. Foram 4 temporadas e eu joguei também na segunda. Então, eu tive os dois... um pouco dos dois lados aí. A primeira é muito bom de jogar, né? Só campo bom e aquilo tudo. A segunda paga-se menos, mas é um mercado bem interessante também. Pra mim foi ótimo. Assim, eu tive algumas situações para voltar pro Brasil em alguns momentos, principal delas em 2013, que se tivesse de fato concluído, eu tava muito voltado, muito inclinado para a volta pro Brasil. Mas acabou não acontecendo e eu agradeço porque esse tempo que eu fiquei lá foi muito importante para mim. Na Europa você não parou não, na Europa? Na Europa eu tive para ir em 2007, numa viagem que eu fiz com o Atlético, eu me destaquei nos jogos lá e 2 clubes vieram interessados. Um deles era o Hoffenheim, qual o Luiz Gustavo, que estava no São Paulo, estava lá, e o outro era o Carlos Eduardo, que tinha saído do Grêmio, também estava lá. O Hoffenheim estava na segunda da Alemanha ainda, já estava caminhando para ir para a primeira. E naquele ano eu dava como certo a minha ida para lá, porque... Até falei nesse assunto esses dias agora, o meu empresário viajou na época, eu já tinha empresário, né, já estava no Atlético. Sim. E ele virou pra mim no dia e falou assim, olha, sua parte você já fez. Porque foram 5 jogos e assim, eu consegui me destacar muito nesses jogos lá e contra eles, né? Jogando contra os próprios clubes. Então eles me viram de perto. E tinha brasileiro no clube. Eu não joguei contra o Luiz Eduardo e o Carlos... Luiz... até me confundi o nome. Carlos Eduardo e o Luiz Gustavo, porque eles faziam parte do primeiro time. Nós jogamos contra o Sub-23 naquela altura. Sim. E tinha brasileiro também lá. E aí, durante o jogo, o brasileiro falando com os caras estão doidos com você, velho. Os caras não conseguem te achar. Os caras estão aí no vestiário também, pós-jogo. Os caras vieram falar comigo depois do jogo, falou, os caras só falam de você lá no vestiário. Então aquilo ali me deixou assim, cara, não tem como agora. Eufórico, né? Me deixou eufórico e o próprio empresário falou, cara, sua parte você já fez, agora deixa comigo. E os caras foram pro hotel pra poder fechar o negócio. E dali, eu achando que tudo ia dar certo, os caras pediram ali um valor que o clube não concordou. Já era pra não achar... Sabe quando o clube já faz um pedido pra eles não pagarem porque eles não queriam? Foi mais ou menos o que aconteceu na época. Fizeram um pedido lá, o clube não topou e... Mas nesse momento você estava em qual time? Eu tava no Atlético Mineiro. Então o Atlético levantou o preço demais. Foi. Pra você não sair. Pra não concluir o negócio e aí eu não consegui. O Atlético, a verdade é que o diretor me chamou pra conversar. E ele falou assim, não, você não pode sair por esse valor. Eu fui muito bem mesmo, realmente fui muito bem nos jogos. E era contra... Sub-23 do Borussia, do Schalke. Foi foram 5 jogos, uma turnê, né? O nome até fugiu agora a memória.
foi para poder vender jogador. Sim. Só que esse diretor não me conhecia. Esse diretor tinha recém-chegado no clube. E até ele, eu fui conseguir me destacar, que até ele falou, não, você não pode sair dessa forma, desconhecido e pela porta praticamente dos fundos, vendido a expresso. Você vai chegar no Brasil, você vai jogar no time de novo principal e você vai sair vendido por uma boa venda. Sim. E aquilo ali não saiu como programado na mente dele, né? Então voltei pro Brasil e acabou que essa venda não aconteceu e tudo ocorreu de outra forma. E aí você voltou pro Brasil, pro Atlético. Voltei pro Atlético, porque até Aliás, ali voltou não, continuou, né? eu continuei no Atlético e o treinador era o Emerson Leão. E aí o próprio diretor falou assim, olha... Gostou de trabalhar com o Leão? Eu não trabalhei porque eu vou te falar. O diretor falou assim, ó... O treinador é o Leão e se você conhece a personalidade do Leão, se a gente forçar uma subida sua, porque você veio para um torneio fora do país e se destacou, ele já vai torcer o nariz, ele já vai te tratar de uma forma assim, tão empurrando. Eu preciso ver, ele trabalha assim, eu acho que a maioria. Se ele me visse e ele me puxasse, com certeza ele ia me ver com bons olhos. Mas meio que empurrado por um diretor que me viu e gostou de mim, acho que já seria um início ruim com ele. Então, o Leão posteriormente caiu. Ele realmente fez o que ele falou que ia fazer. Ele falou, eu vou te colocar lá em cima assim que se o Leão não continuar. A gente não sabe se ele vai continuar ou não, mas se ele não continuar. E aí foi realmente assim, no dia que o Leão descontinuou, foi desligado, eu já estava integrando a equipe profissional já. Aí você não trabalhou com o Leão? Não trabalhei com o Leão. Eu trabalhei com o Leão no esporte, rapaz, o Emerson Leão. Tem até uma passagem, Túlio e Rodrigo. Ele, cada vez que um atleta chegava atrasado, ele puxava o treino antes. Tipo assim, ele puxava o treino meia hora antes. Por exemplo, 9 horas geralmente era a apresentação nossa de treinamento, né? Pela manhã, né? E aí, toda vez que um atleta chegava atrasado, ele puxava meia hora. Então, 8h30, nós chegamos a treinar, apresentar às 6 horas da manhã. Porque o Russo, lateral, que jogou no Vasco, no Sport, no Vitória, Lembro. Russo, um grande amigo meu, né? De Vitória, da Bahia, do futebol. O Russo atrasava direto. Aí o Leão puxava o treino. Nós chegamos a treinar às 6 horas da manhã, cara. Nossa. Teve uma hora que não tem jeito, então, não. Então, todo dia que iniciava, chegou atrasado amanhã, Ele meia puxava. hora antes. Porque, assim, tinha multa Sim. no salário. Mas o Russo, mesmo assim, chegava atrasado, o Leão começou a punir. Mas chegou uma hora que ficou insustentável. Porque pra nós, apresentar esse horário era muito difícil. Mas, assim, dentro de campo, um cara líder, o Leão, fantástico. Treinamento muito bom, um cara que ensinou muito pra nós, né? Principalmente pro Russo. O Russo aprendeu, né? Até disciplina com ele. Então, enfim, ainda bem que você não pegou o Emerson Leão, porque o cara era embaçado, velho. Ele batia de frente mesmo. Ele era. Eu até queria, porque é referência, né? Sim, e sim, aí sim. seria uma baita experiência pra mim, mas foi uma pena não ter trabalhado com ele. Aí depois você faz Operário, aí finaliza no Timor. O Timor-Leste foi em 2014, 2013, Foi antes, 2014, antes do Operário. Foi, o Timor-Leste foi uma situação que a gente foi convidado para poder defender a seleção do Timor, fizemos alguns jogos. Chegou a ser naturalizado, Rodrigo? Fui naturalizado, fizemos alguns No jogos Timor-Leste? lá. Seleção aí, Túlio. Chegamos a defender a camisa da seleção do país lá do Timor-Leste. Eu e mais alguns brasileiros, né? Eles começaram a naturalizar alguns. E aí nessa época, eu me naturalizei. Depois eu volto. Isso aí foi em 13, 14. Quando eu em 2022 foi meu último ano no Emirados, eu volto pro Brasil, volto pro Remo novamente. Aí Gostava de jogar no Remo, hein? aí eu faço uma temporada no Remo boa, o Operário... Você fazia gol e subia naquele Leão lá? Naquele Leão não dava subir nele não é confiável Não não. dá, Não é confiável não, de porcelana, sei lá. Mas você já comemorou ali no Leão? Não. Teve um jogador que ele comemorou, mas não subindo, né? Abraçado com o Leão. Mas agora subir no Leão não me lembro, não. Se eu te falar que teve um jogador amigão meu que jogou comigo no Figueirense, que ele fez um gol lá no Baianão e tirou a camisa e colocou em cima do Leão. Nossa. Nós saímos de lá, era 2 horas da manhã do estádio. Eu acredito. Com polícia e camburão, Túlio. Uma loucura. A paixão é muito grande, rapaz. Remo e Paysandu tem a Tuna também, os outros, mas o Remo, que é o Repar, rapaz, é uma coisa de louco. Ele fez o gol. Eu não posso nem citar o nome dele, senão pode ser que a torcida vá atrás dele. Ele já encerrou a carreira, ele jogou comigo também no Figueirense depois. Mas, tipo assim, ele fez um gol no Remo, lá no Baianão.
E ele comemorou lá perto do Leão e colocou a camisa lá. Saímos do estádio, era mais de 2 horas da manhã de Camburão. Todo mundo protegendo a gente, porque a torcida queria matar ele e, consequentemente, queria matar nós também. A paixão é muito grande ali. Ele foi corajoso, Remo, né? Ele foi corajoso e inconsequente. Porque não se faz isso, não. Aquela da chuvinha tarde, todo dia, a chuva é lei. Aquele açaí. Açaí, a chuva. Gente. É lei. Belém é bom demais. É o lugar que eu mais me identifiquei aqui no Brasil. Aí você encerrou no... Aí eu fui pro Operário, aí... Operário é no Sul. O Operário é Ponta Grossa, Paraná. E aí, ali no Operário foi onde minha carreira caminhou pro fim, porque eu não consegui jogar. Minha carreira toda eu tive pouquíssimas lesões. Não sofri, nunca fiz uma cirurgia, graças a Deus. Lesão muscular eu não tinha. Sim. Foram pouquíssimas pancadas, entorse de tornozelo, coisa que tá no pacote, né? Que é muito normal, não tem um jogador que não teve. Então, ali no Operário eu comecei a me machucar repetidamente. Isso me prejudicou, eu não consegui jogar. Foi quando eu comecei a pensar em parar de jogar. Sim. E aí, realmente, depois eu ainda joguei pelo Patriotas, né? Que foi, o Patriotas estava na Série B do Paranaense. Do Paranaense. Tava na Série B do Paranaense, brigando pelo acesso. Aí tava ali perto, o Patriotas precisava de algumas peças e tudo, e eu acabei topando o desafio, a gente acabou caindo na semifinal pro Paraná, o Paraná subiu naquele ano, né? E aí foi assim, aí acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou a pipoca. E, Rodrigo, hoje você joga ainda mais num lado mais assim, mais esses campeonatos intermunicipal, né? Isso. Amador, né? Você ainda tá disputando. Eu tive a oportunidade de ver uma final sua. Foi ano passado, né? No campo do Canaã. Foi. Rapaz, uma qualidade, um homem diferenciado. E eu parei, Túlio, eu não aguento nem andar. Eu ando mais de carro, de moto. O homem tá jogando do mesmo jeito. Qual que é a fórmula, cara? Passa pra mim aí. Eu parei um tempo, né? Sim. Depois que eu aposentei, eu fiquei um tempo aí sem nem encostar na bola. Eu fui viajar a trabalho, né? Que eu já iniciei a carreira empresariando também. Então, e hoje você é empresário também. Tô empresariando, sim, eu tô empresariando. Então, eu já fiz uma viagem e fiquei desligado de bola. Eu falei, eu nunca tinha ficado tanto tempo sem encostar na bola. Eu fiquei uns 30 dias. Aí quando eu voltei, eu recebi o convite para jogar amador e aí não queria fazer muito compromisso. Falei, eu quero dar um tempo, não quero, mas aí você vai sentindo falta. Eu sempre brincava que eu sou muito fominha pra bola, né? Quer me chamar pra uma pelada, eu vou toda hora. Tem gente que achava que eu não ia pra um ou pra outra, não vai, eu tô dentro. Só jogo solidário, comigo, o homem dá a vida, tu. Eu tô dentro, então... Jogo certo. De festa, ele dá a vida. Fala, Rodrigo, tá dando a vida aí. Tá certo. O futebol me move desde sempre, então... Mas vem cá, você falou aí, só interromper um pouquinho, você falou agora que tá empresariando. A atividade de empresário e de olheiro é a mesma É parecido. Parecido. É parecido você tá nessa fase da descoberta de talento ou não? Você já pega o talento, te apresenta ele? A gente tem que estar aberto para todas as possibilidades dentro do futebol, porque às vezes o talento surge com 10 anos, com 13 anos, Sim. com 15, com 20. Mas eu iniciei mesmo com transações com atletas já profissionais. Mas entendi. Hoje eu já tô trabalhando com a rapaziada também, molecada de base aí. Porque o olheiro é mais na época mais antiga, né, Tulião? Olheiro. Hoje eles falam captação, captador. É um termo que eles usam. E geralmente esse olheiro é de alguma equipe, ele já é funcionário da equipe, entendeu? Entendi. Aí ele vai nos campeonatos, assim como o Rodrigo foi... Eles viram o Rodrigo jogando em São Paulo. Sim. Então, é um observador técnico, né? Entendi. Ele trabalha pro clube. Aí ele capta aquele atleta e leva pro clube. Aí o clube chega lá e dá sequência. E já o empresário já gerencia a carreira do atleta. Tanto o atleta profissional como o jovem. Ele faz mais na área profissional porque ele é mais time grande, né? Sim. Mas assim, é um cara fantástico. Outra coisa também, né, Rodrigo? Que a gente costuma falar. Tem olheiro que tem muita remela nos olhos, né? Não consegue ver um atleta. Por exemplo, o Rodrigo passou por tantos clubes e não conseguiram ver. Aí lá em São Paulo teve um que viu ele, não, esse atleta serve pra nós. E ali deu oportunidade e ele virou o Rodriguinho, que a gente conhece aí, com essa qualidade monstra. Fera. Ô, Léo, vamos bate-bola aqui pra gente encerrar? Vamos fazer um bate-bola com o Rodrigo. Vamos ver se ele... Será que ele vai pipocar? Será que vai? Ele nunca pipocou não, né? Vamos ver se ele pipoca. Depois eu quero fazer uma pergunta, mas você já vai pensando ela aí, né? O que você chuta hoje pro campeonato brasileiro hoje? Quem que você acha que sobe e quem que você acha que cai? Quem sobe e quem cai pro Brasileirão? Você tá falando da B ou você tá falando do campeão aqui? Da Série A.
A Série A do Brasileirão. Tá. Os times que eu vou ser sincero pra você que ainda o Sport já praticamente desceu. Meu Leão. O Fortaleza esse ano tá passando um momento difícil. Acho que é um chute. Então olha só, quem tá na última lá, ó. Santos, Juventude, Fortaleza e Ceará. Quem tá caindo? Eu acho que o Santos sai e o Ceará e o... Você acha que o Ceará e quem mais falou? O Recife tá com 3 pontos, o Fortaleza com 11, o Juventude com 11 também e o Santos eu acho com que 14. o Santos desses aí escapa e os outros 4 aí que fica. Seria o meu chute, seria esse. Desce, né? E campeão, você chuta? Pra te agradar, eu vou colocar o Cruzeiro como um dos favoritos. O Cruzeiro tá atravessando um momento bom. Tá na subida, eu né? tenho alguns amigos cruzeirenses que estão adotando a estratégia de ficar mais contido. Não, sim, o nosso negócio é só Libertadores, então se não for campeão tá tudo bem. Mas na verdade o projeto do Cruzeiro é esse mesmo, é ficar na Libertadores. Mas aí vocês já estão repetindo discurso de direitão, né? Vocês têm que ser torcedor, de falar... Não, é claro que todo mundo quer, né? Eu tô sentindo falta daqueles torcedores que vamos ser campeão, é tudo nosso. Eu tenho um amigo que é flamenguista que todo ano, antes de começar o ano, ele fala, esse ano é tudo nosso, o Mengão vai ganhar tudo. Mas eu gosto de torcedor assim. Mas é porque a fase que a gente passou foi terrível. Ô, Léo, você concorda com ele? Quem cai? Ô, Túlio, tem o Santos, Juventude, Fortaleza e Recife. Então, nesse momento, o meu esporte, o meu Leão da Ilha, onde eu joguei e fui muito feliz, ele tá passando uma dificuldade muito grande. E a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, principalmente da Série A, quando a água bate ali, filho, no pescoço ali, aí fica complicado. 3 pontos. Agora os outros clubes, ainda, todos eles têm chance ainda de recuperação, ainda. Todos eles. Porque ainda não virou o turno ainda, né? Daqui a pouco 11 pontos, pode ser que dê certo. Com 15 você já sai do rebaixamento. O Léo ficou em cima do muro, não quis falar. Não, mas vai demorar, pô. Vai oscilar um pouquinho. E o campeão, Léo? Quem que você chuta? Cruzeiro, Flamengo, Red Bull e Palmeiras. Na data de hoje? Os 4 primeiros. Hoje, na data do nosso programa hoje, quem tá tendo chance mesmo aí são esses aí mesmo. Flamengo, né? Cruzeiro. Você acha que o Red Bull tem Palmeiras. Gás pra chegar? Não, eu acredito que não. Também concordo. Pra ser campeão, não. Pra ser campeão, mas tem chance também. Tá fazendo um bom campeonato. Interessante que o técnico do Red Bull, né, era ex-Cruzeiro, ele. Tá bom na base. O Seabra, né? É o Seabra. Bom na base do Cruzeiro. O Seabra ele tinha que ser mais reconhecido ali no Cruzeiro. Mas acontece, coisa de futebol também. Mas ele conseguiu pegar um time na época que não tinha essa estrutura toda de peça e conseguiu montar um time competitivo. Ele mostrou a qualidade dele ali como treinador. Uma coisa é você pegar bastante jogadores qualificados já. Mas o Seabra conseguiu, no momento em que o Cruzeiro precisava, mais precisou, foi aquele momento. O Cruzeiro estava ali precisando de criar uma identidade de time, o Seabra conseguiu. Não, no primeiro semestre do ano passado, o time do Seabra estava top. Aí veio os reforços, eu pensei assim, agora vão ser campeão. O time desandou todinho. Ô, Rodrigo, então a gente tá chegando já, né? Nos finalmente. Então a gente, só pra dar uma pimentada, né? Aquele hot lá, pra finalizar mesmo. Um bate-bolazinha. Eu vou te fazer uma pergunta. E você vai falar pra mim quem jogou mais, tá? Não precisa de ser humilde, não. Pode falar se você jogou mais. Quem jogou mais? Rodrigo Fábio ou Rodriguinho? Seja sincero. Meu Deus do céu, Rodrigo Fábio, Real Madrid e tudo mais. Aquele cara jogava demais. A primeira vez que eu fui no estádio, fui ver Atlético e Portuguesa de Desportos numa semifinal de brasileiro. Semifinal, se eu não me engano. Tafarel no Galo. E esse cara jogou demais. Ele e Alex Alves naquela época na Portuguesa. Esse Alex, cara né? Alex foi revelado no Vitória. Esse jogava demais. Então quem jogou mais? Rodriguinho. Agora eu vou baixar um pouquinho. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Alex. Meia. Você vê que eu tô pegando só ali na sua posição. Esse é um dos maiores pra mim. O Alex do Cruzeiro, você tá falando? Aquele que jogou no Cruzeiro? O que jogou no Palmeiras, né? Primeiro, no Palmeiras, né? No Palmeiras, muito mais no Palmeiras, né? Esse foi fenômeno. Depois ele jogou uma bolinha no Cruzeiro, não, ele jogou muito no Cruzeiro também, mas no Palmeiras. O Alex é outro que ídolo pra mim também. Assim. O Alex no Cruzeiro, falta era gol. O Alex, eu assistindo o jogo do Palmeiras, toda vez que o Alex dominava, que eles davam meio metro pra ele dominar a bola do meio pra frente, eu já me preparava pra... Eu sabia que era chance de gol, porque ele não errava, cara. Ele colocava alguém na cara do gol toda hora que ele dominava uma bola do meio pra frente. O Alex era sensacional. Também?
Então vamos lá. Quem jogou mais? Rodriguinho ou meu parceiro Walter Minhoca, o Minhoquinha? Aí essa eu já perguntei já pra provocar o Minhoquinha, que em breve o Minhoquinha tá com nós também. Vai estar com nós aí. Aí eu vou perguntar ele quem jogou mais, aí ele vai falar. Não, você tem que colocar um nível mais abaixo aí pra eu poder ganhar de alguém. Que humildade. O Minhoca também tá louco, o Minhoca era craque também. O Minhoca era craque. Agora eu vou, então agora sim, não fique em cima do muro. Quem jogou mais? Ou quem, né? Ele tá em atividade ainda. Rodriguinho ou Scarpa? Só pegou pesado. Pegou pesado com ele. Não conseguiu lembrar um nome que eu agora podia. eu acho que ele... O Scarpinha é fera também. Outro que, nossa, que batida na bola. Muito bom também. Não, mas quem jogou mais? Não, o Scarpa de tá jogador maluco. pra Eu jogador. não joguei mais que um desses aí. Que é isso, velho? Tá doido. Então tá bom. Quem jogou mais? Rodriguinho ou Túlio? Aí você pegou pesado. Se for o Maravilha. Mas se for o nosso Túlio mais que Maravilha, como você falou, aí eu acho que sem ver ele jogar, eu acho que coitado. eu joguei um pouquinho. Coitado. Porque na verdade a gente tá fazendo esse bate-bolinha só mesmo pra gente ilustrar né? e brincar um pouquinho. A gente sabe que você, além da humildade, né, é uma pessoa, né, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E eu sei que você jogou demais, né? Jogou não, você joga ainda, né? Porque a gente acompanha de vez em quando. É time grande, como diz o Léo, né? Quando eu falo que é time grande, é time grande. grande mesmo, grandíssimo. E você brilhantou o nosso podcast, né? Verdade. Eu acho que a gente não tem nada, né, Túlio? Sim. Não tem nada a reclamar com relação a essa grande exibição dele. Nossa, Deus, bacana. E na verdade, Rodrigo, a gente poderia ficar aqui um dia, dois batendo papo. Eu sei que tem mais conteúdo seu, mas a intenção nossa é mesmo trazer um pouquinho, né, de cada um, essas estrelas como você que fez parte do futebol, do esporte, tanto nossa região, né, que é a nossa região que está muito escassa com relação aí de reconhecimento mesmo. E o que a gente vai trazer é isso mesmo, cara. A gente trazer um pouquinho para todo mundo estar acompanhando, né? Que às vezes né? Onde tá o Rodriguinho, onde tá o Túlio, onde tá o Léo, onde tá o... É legal isso, cara. E a gente sabe que um programa desse, para ter sucesso, depende muito de você. E automaticamente já te agradeço pela presença, tá? Quando eu te fiz o convite, rapidamente você falou ok, né? Falou vou. E é assim que a nossa caminhada, né? A gente sabe que não vai parar por aqui. Mas espero que você continue, né? Que esse cara maravilhoso, um cara bacana, coração bom. Um pai de família, pai de dois, né? Pai de dois. Os filhos. Pedro e Benjamin. Pedro e Benjamin, né? Que não esquece, né? Short, roupa, ele não tem nenhum, né? Na verdade, ele acha que esqueceu só um, mas esqueceu o guarda-roupa quase todo. E a sua esposa também, a Mariane. A Mariane, né? E a gente quer mandar um abraço pra toda essa família aí, né? Muito obrigado. A gente sabe que você é um cara abençoado, um homem de Deus. E que Deus possa te abençoar essa nova caminhada sua, né? E você sabe, pode contar com nós qualquer hora, né, Tulhão? Um abraço, tá? Vamos depois deixar o Rodriguinho aí de QAP pra gente trazer no futuro como um empresário de jogador. Né? Com certeza. Pra gente ter esse bate-papo, porque a galera dos times aí da região, né? Não só de Patinga, mas tá todo mundo ligado. Ó, o cara é empresário. Né? Então, tem muita gente que tem curiosidade, tanto atletas como os pais. Uhum. Né? Ô, Rodriguinho, como o Léo já começou finalizando mesmo, né? Mas eu queria ainda te pedir mais uma. Ele falou comigo que não ia perguntar eu falei, vou deixar tudo pro Léo, mas não tem jeito. Eu queria saber, assim, o que você diria, para finalizar aqui, o que você diria pros atletas mirins, né? Nossas crianças que estão aí sonhando igual você sonhou antigamente. O que você diria para ele hoje? Eu diria que todo sonho que eles tiverem é possível. Precisa de dedicação, de obediência e nunca desistir, meu amigo. Precisa acreditar, né? Naquilo que ele sonha, naquilo que ele busca e muita dedicação. Mas dedicação mesmo, de verdade, sabe? Não é aquela... Além do normal. Não é aquela coisa... É muita fé, né? Sabe? Pega coisa que te motiva. Por exemplo, eu gosto muito da série do Jordan. O Jordan é uma referência. Ele repetia, ele fazia, e as férias, enquanto os outros estavam de férias, ele estava pegando peso na academia porque ele estava vendo que na temporada anterior, ele sofreu com força, ele precisava ter mais força. Então, quanto antes entender isso, melhor, que você precisa se dedicar mais que os outros. E não é uma coisa ruim isso, é uma coisa no positivo. Então, assim, confiar, colocar diante de Deus também os sonhos, os projetos, porque
com Deus na frente, com dedicação, se dando o melhor, obediente também. Eu costumo falar isso também com bastante criança, porque a obediência é algo que você não carrega só pro futebol, mas pra vida. Você vai se dar bem quando você obedece às autoridades, os pais, professores, no futebol também, porque ninguém quer alguém que não segue regras, não tem alguém disciplina, que não tem disciplina. Essas são algumas coisas e não desistir nunca, cara. Fundamental, né? Eu, como o Léo, talvez tenha pensado em parar e desistir em algum momento, passa pela cabeça, mas, meu amigo, que isso nunca seja uma opção, que você acredite no sonho e vá atrás dele. E já agradecendo o Léo pelo convite, né? E o Túlio também, prazer conhecer você. O Léo já amigo de longa data. E desejar sorte para vocês, esse bate-papo, esse PodGo, né? O podcast aí que cresça e que tenha muito sucesso aí, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Beleza? Podemos finalizar? Finalizar e liberar o craque, o Podemos shake? Liberar o shake. Porque o homem joga com a 10, Túlio. Você fica ali com a 5, mais eu, com a 8. Vamos correr pro homem, né? Rodriguinho, um abraço, tá, cara? Deus abençoe sua vida e sua família. Tamo junto, tá? Tamo junto. Prazerão abraço, mesmo, gente. cara. Obrigadão. Show de bola. Valeu. Gente, é isso aí, olha. PodGo, o melhor podcast esportivo do Vale do Aço. Um grande abraço. A gente esteve hoje com o Rodriguinho, essa estrela aqui do Vale do Aço, é a prata da casa, né? E muitos outros virão. Um grande abraço, curta, comente, compartilhe aí com a galera e vamos que vamos. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.